Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo à espera dela, dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Chega aí, senhor. Você já cortou pra mim? Eu tô no quadro. Estamos ao vivo. Fala aí, galera, tudo bem? Eu sou o Álvaro Mamute. Pra você que ainda não me conhece, você já devia me conhecer porque você já devia estar aprofundando seus estudos para o Enem aqui com a gente no ProEnem. Todas as aulas ao vivo de segunda a quinta, de 7h30 às 8h30. Você já devia estar aqui com a gente. E hoje eu sinto uma energia, eu sinto as vibrações pelo ar, porque Edson Cruz está aqui hoje com a gente. Pra quê, Edson? Diz aí o que você veio hoje ensinar pra esse público de casa e pra mim, né? Porque eu também preciso aprender química. E aí, Mamute, boa noite pra você, boa noite pros nossos ouvintes de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um dos pontos mais importantes de Enem, uma questão do ciclo das energias. Quem faz Enem e quem se prepara para Enem sabe que além de ser um concurso que trabalha a questão das habilidades e competências, o Enem trabalha com ciclos de conhecimento. Um dos ciclos do conhecimento que mais questões você tem dentro da prova do Enem, seja na área do saber da biologia, da química, da geografia ou mesmo da física, é energia. Seja de queima de combustíveis, seja de fotossíntese e respiração, seja temas envolventes com energia, lixo, reciclagem. E a gente vai tentar fazer um apanhado geral aqui, discutindo com você as principais questões que de 2009 a 2014 enfatizaram-se no Enem e dando a você uma visão de ciclo. Outros ciclos que estão por vir, o ciclo das águas, questão de meio ambiente, como você já tem às quintas-feiras com o amigo Libório, a questão das atualidades, que é uma outra linha de raciocínio muito direcionada com a ideia que o Enem faz, que o Enem traz para a gente. Então, nós vamos hoje discutir justamente os ciclos de energia. Energia é muito interessante e muito importante no século XXI. O mundo hoje remodelou o sentido da energia, tentando sair daquelas energias não renováveis e que trazem muita poluição e lixo, como energia nuclear e outras formas de energia, de queima de combustíveis fósseis, para uma energia mais sustentável, uma energia como a eólica, aproveitando o vento, e energias da água, energias de geyser, marés. E a gente hoje tem a tentativa de mostrar para você essa amplitude de mudança e, dentro das perspectivas, o que o Enem, dentro dos pouquinhos, foi cobrando nessa questão energética. Então vamos lá. Energia. Nada se faz sem energia. E eu quis abrir com o Sol aqui no centro para lembrar a todos nós que o Sol é a grande e maior fonte de energia que todo ser vivo tem. Somos todos filhos do Sol, filhos da luz. Essa energia que emana, que gera os processos de fotossíntese, que a partir da nossa respiração, do calor que emana, faz a nossa vida ser a vida que nós temos e assim por diante. Mas a sustentabilidade é tudo no processo. E com certeza a gente vai começar a aplicar isso e pensar de forma diferente. Uma das grandes coisas que o Enem propõe é justamente você, ao ler os enunciados,
e observando a linha de raciocínio que ele vai gerando. Isso é fundamental para você que faz Enem. Interpretar e entender a linha de raciocínio do enunciado. Bom, vamos lá. As fontes de energia podem ser classificadas em fontes de energia primárias e secundárias. A grande diferença é que a primária é aquela que estão livremente na natureza. Sol, como falei ainda agora, a própria água, vento, gás natural, petróleo bruto, por um lado, é fonte primária. Fonte de energia secundária, quando são obtidas a partir do outro. Por que eu falei o petróleo? Pode ser porque a partir do petróleo, por destilação fracionada, você gera uma série de outras substâncias isoladas, como gasolina, óleo diesel, parafina, que são fontes de energia, mas são energias secundárias, porque vão ser geradas e vão gerar também energia a partir de outras que inicialmente foram as que deram origem a elas. As primárias podem ser classificadas de duas formas, renováveis e não renováveis. As renováveis são as que renovam continuamente na natureza, por isso são inesgotáveis. Por exemplo, o Sol é inesgotável e a cada dia que você acorda ele está lá de novo. E não renovável, aquelas que com as suas reservas se esgotam, o seu processo de formação é muito lento. Lembra? Petróleo novamente. Quantos milhões de anos levou para que as bacias sedimentares depositassem sedimentos e os sedimentos gerassem o petróleo? E nós estamos esgotando tudo, pré-sal que eu diga. E com isso agora, com o esgotamento dessas últimas reservas, o mundo com certeza não terá muito tempo além desse para acusar mais, porque vai acabar e a gente vai precisar de alguns milhares de anos no mínimo para que você possa renovar esse tipo de reserva, se é que vai conseguir. Então, basicamente é a ideia das fontes de energia. Das renováveis, o Sol é uma das energias mais comuns e mais constantes da nossa vida. Você pode aproveitar o calor dele através de coletores solares, pode gerar eletricidade a partir de painéis fotovoltaicos. Vento. A energia pode ser utilizada para produzir eletricidade através de aerogeradores. É muito interessante o funcionamento. E hoje estamos, inclusive, no Rio de Janeiro com a tendência a ter um dos primeiros campos aí sendo construídos e postos em funcionamento plenamente. Água. A energia das águas pode ser aproveitada recorrendo a modernos recursos da ciência e tecnologia. Mas uma coisa interessante da água e ao longo do caminho a gente vai precisar. Até porque o Enem tem uma questão em cima disso. Água é muito interessante quando você tem terrenos com altitudes distintas, para que você tenha queda. Senão vai ser mais difícil conseguir gerar energia a partir dessa água. A biomassa consiste no aproveitamento de energia acumulada nos combustíveis tradicionais, como lenha, alguns tipos de planta e assim por diante, açúcares e outros mais. Hoje se usa inclusive bagaço de cana sendo reaproveitado como biomassa. É interessante essas novidades, essa cultura mais alongada, para que você possa ter melhores raciocínios aí. Vamos lá. Suponha que você seja um consultor e foi contratado, Mamute é para você, para assessorar a implantação de uma matriz energética de um pequeno país com as seguintes características. Região plana. Como eu acabei de falar, se a região é plana, vai ficar difícil o aproveitamento com água. E mesmo sendo chuvosa, vai chover constante. Mas como você tem região plana, não tem queda, é mais difícil. Ventos constantes. O que te lembra ter ventos constantes, Mamute? Energia eólica. Perfeito. Então, você já foca, quando lê o enunciado, a direção que ele está te dando na questão. É isso que é importante interpretar. Uma questão como essa vai depender, como consultor, de você ter visto as características físicas desse país para que você possa entender qual o melhor caminho para gerar energia a partir dele. Então essa questão poderia ser abrangente para a geografia, poderia estar na área física e estava no Enem de 2011. É interessante isso para que a gente possa observar a linearidade de desenvolvimento de raciocínio que o Enem tenta pregar nas provas deles. Então veja só, dispondo de poucos recursos hídricos, então tem pouca água como rios, lagos, etc. E por ser plano, vai ser difícil usar hidroelétricas e coisas do tipo. Então, biocombustível? Difícil, eu não tenho ainda uma questão muito bem diferenciada nas características da região, mas tem menos impacto? Evidente que não. Solar.
por seu baixo custo, se é muito chuvoso, não deve ter um clima de sol quente o tempo todo numa região árida. Seria melhor, com sol mais quente, forçar essa produção de sol com coletores solares. Nuclear, tipo de energia muito complicada e cara, não é barato. Não tem menos risco ambiental, pelo contrário, tem muito mais risco. Hidráulica, como eu te disse, se não vai ter quedas, você não vai ter como prever a energia hidráulica nessa região. Mas olha só, eólica, como o Mamute já me disse, seria a melhor opção. Então ele vai ser um excelente consultor energético. Consegue já visualizar isso daí. Questão tranquilinha, né, cara? Tranquilo, pessoal de casa. Pessoal que sabe o que significa energia eólica já deve conseguir resolver. Mas o importante, Mamute, é a pessoa entender que esse tipo de questão cai. Cai no Enem. E é importante ele entender isso também. Tem questão conteudista e mais difícil? Tem. Mas também tem questões que dependem muito do raciocínio e interpretação do nosso jovem. Isso é muito importante para ele sentir. Essa é uma das competências mais importantes do Enem. Com certeza. Então você tem que ficar ligado aí, porque vai ter esse tipo de questãozinha fácil e você não pode perder essa questão de jeito nenhum, porque isso vai fazer diferença no final. Dentro das fontes renováveis, a gente pensa muito hoje nas regiões que têm essa facilidade, nos geysers e nas fumarolas, que é um calor desenvolvido graças a, no interior da Terra, a movimentação do magma e o aquecimento da parte interna da crosta, que facilita o aquecimento de lençóis e, com isso, você leva a água a ferver, gerando vapor, que sob pressão chega na área externa da crosta. E aí você pode aproveitar isso daí, a partir dessas jazidas, para formar calor e, a partir do calor, produzir eletricidade. Então, hoje você tem algumas regiões aproveitando bastante essa questão geotérmica aí. As marés. A gente hoje compreende a produção também de energia a partir das marés. Porém, uma coisa interessante quando você pensa em marés, você precisa de uma diferença mínima de 5 metros entre uma maré e outra para que você possa tornar o processo rentável. Porque muitas das vezes existe a forma de conseguir a energia, mas não é rentável. E você tem que ter um custo-benefício para isso, de forma que você possa aproveitar rentabilidade e, ao mesmo tempo, a situação natural da energia. Nem sempre aquilo é rentável em grande escala. Vai depender muito de região para região, e onde você tenha essa diferenciação para conseguir usar a maré para a produção de energia. Bom, das não renováveis, temos aí gás natural, carvão, petróleo, urânio. A própria energia nuclear não é renovável. Quando acabar nas jazidas de elementos radioativos que você tem na natureza, você não vai ter como produzir mais. E dependendo do que você esteja fazendo, do tipo de fissão que você vai trabalhar na sua usina, isso pode se extinguir mais rápido. Não são renováveis, em geral são, em alguns casos, combustíveis fósseis. Parte da eletricidade que utilizamos provém desses combustíveis e é produzida em centrais térmicas. O calor que se libera durante a queima desses combustíveis pode ser utilizado para mover as turbinas e, a partir daqui, a eletricidade. Então, dessa forma, observa que você vai ter coprodutos. Muitas das vezes, gases que não são tão saudáveis assim, gases que em determinadas concentrações na atmosfera vão ocasionar problemas como o efeito estufa, aumentando o calor e o aquecimento global, gases que podem ser de teor ácido e, portanto, gerar chuvas ácidas. Então você vai ter uma série de efeitos colaterais na maior parte das fontes não renováveis, com base em combustíveis fósseis principalmente. E aí, centrais nucleares, evidentemente, através da fissão nuclear, sob controle, pode gerar com a gente energia. E o elemento mais utilizado hoje é o urânio, que normalmente é utilizado enriquecido ou não. Sendo assim, teve uma questãozinha do Enem do ano passado, muito interessante, que ele fala sobre a glicose, que é marcada com nucleides de carbono 11, utilizado na medicina para obter imagens e tal. E ele tem uma meia-vida de 20,4 minutos. E aí, a partir do decaimento desse carbono, gerando boro e liberando um pósitron, você tem necessariamente a marcação por meio da energia liberada, junto com partículas, tem sempre uma quantidade de energia, e como tema energia, a energia nuclear usada na saúde também gera essa energia interna que cintila seus órgãos e o aparelho pode detectar para uma análise interna do órgão. E aí ele pede a você, dentro dessa questãozinha tranquila de meia vida, que
Após passar por 5 meias-vidas e partindo de uma considerável quantidade de 1 grama, quanto será em miligramas que você vai ter após a aquisição da imagem? Bom, melhor caminho para trabalhar com meia-vida é proporção, embora exista uma fórmula. Então vamos lá, eu parti de 1 miligrama. Após 20,4 minutos, a primeira meia-vida, vou ter 500 miligramas. Passado mais o mesmo tempo de meia-vida, 250. Passado mais o mesmo tempo, 125. E assim por diante, até completar as 5 meias-vidas do elemento, restando após 5 meias-vidas uma quantidade de 31,25 miligramas, aproximadamente 31,3, opção letra D. Então, o interessante aqui é que ele aproveita a parte conteudista das matérias, como química, por exemplo, e às vezes outras disciplinas, para você entender a questão da energia. Então, isso é a matriz energética do Enem, a ideia de energia que ele aplica em muitas das questões. Em todos os anos de Enem, você sempre tem esse tipo de trabalho. Carvão mineral mais ferro gera aço. Petróleo, refino, os derivados. Então, a partir do carvão mineral, a partir do petróleo, não só você pode transmutar em outras estruturas que são importantes, mas todas essas transmutações geram, produzem, liberam ou às vezes consomem energia. E no caso do petróleo, a maior parte do seu refino vai gerar derivados que são combustíveis de segunda fase, de segunda ordem. A partir daí, a gente enquadra sempre ele não renovável, dividindo em primária e secundária. Carvão mineral e petróleo sempre secundária, gás natural primária. Embora seja de fonte natural, não é renovável. A diferença é essa. Bom, a partir daqui um pequeno desenho apenas para você mostrar que o gás vai acumulando em bolsões, muitas vezes embaixo de camadas de rocha, que protege e guarda esse bolsão, geralmente próximo à área que tem petróleos, como subproduto, muitas das vezes, desse petróleo. E aí, cabe a gente a buscar. Aqui é uma forma, não é o pré-sal, evidentemente, mas como está sob a água, é interessante se observar que se isso aqui tiver uma profundidade muito grande, é mais ou menos a ideia de como está no pré-sal, bem lá embaixo. A grande dificuldade é alcançar uma profundidade tal e conseguir extrair isso com qualidade, sem perda. A gente não conseguia pegar em grandes profundidades, devido principalmente à pressão, a extração desse petróleo que a gente já está conseguindo. E a Petrobras é excepcionalmente boa nisso. Tem aquele caso da rentabilidade que a gente falava também, que às vezes a energia está lá, mas não é rentável tirar ela de lá, tirar aquele petróleo de lá vai ser mais caro, custa muito caro do que o que ele pode trazer de retorno para a gente. Existem alguns países da Europa, a Alemanha, se eu não me engano, fazia na década de 30, eles tinham problemas com petróleo, né? Eles não tinham petróleo, o petróleo era a força que movia o mundo. Eles tinham uma indústria especializada em um método de produção de petróleo, que é um método caríssimo e que hoje em dia ninguém mais faz, justamente porque fazer petróleo daquele jeito era mais caro do que comprar de outros lugares, tal qual era extrair o petróleo de grande profundidade, como tem hoje no Brasil. Mas uma coisa, a gente tem que agradecer ao Brasil e a essa época, né? Nós formamos hoje os melhores profissionais em todas as áreas, acredito eu. E a Petrobras é a única empresa do mundo capaz de extrair petróleo com rentabilidade em qualquer profundidade acima de 3.000 metros de profundidade. Pra você ter uma ideia, Mamute, em qualquer lugar do mundo que se precise pegar petróleo com uma distância de profundidade acima de 1.000 metros, a Petrobras é chamada. Porque praticamente é uma das únicas empresas do mundo capaz de fazer isso. A gente ainda quer acreditar que nego quer botar ela à falência. Não, mas ela é a melhor do mundo em várias áreas. Tenho alguns amigos que inclusive estudam engenharia de petróleo, engenharia química e já foram levados para outros países para ter que trabalhar com isso, porque passaram em concurso da Petrobras, trabalharam e foram levados para lá. Tem algumas áreas do saber em que nós somos fantásticos. Médicos, cardiologia, por exemplo. No INCOR, a maioria dos médicos trabalham 6 meses no Rio, no São Paulo e 6 meses fora do país. A maior parte dos chefes de equipe da Europa, de grandes hospitais, são brasileiros. 80% dos dentistas portugueses são brasileiros, que necessariamente se formam aqui, são excelentes e a gente exporta isso. Então a gente, engenharia de água,
somos fascinantes, porque quem consegue pegar a água do Guandu e dizer que ela é potável, tem que ser bom isso, meu amigo. E bom mesmo. Quem já foi na estação de tratamento sabe do que a gente está falando. Sabe isso. Pô, com certeza, a gente bebe no bebedouro e está gostoso. Olha que maravilha. Não se pode falar de energia sem falar em Einstein. E Einstein foi quem ponderou fisicamente, materialmente, uma relação em que a energia seria equivalente à quantidade de matéria, mc ao quadrado. E no mesmo slide eu aproveitei para te mostrar a química, mais uma vez, através de uma reação de oxirredução que acontece na pilha, gerando eletricidade. Hoje, todos os celulares, computadores e tudo que a gente tem sob forma de baterias depende de uma energia química. Então é mais uma forma de gerar energia. E é interessante esse gráfico, que eu achei muito interessante, de 2007, e ele mostra quanto a gente ainda está dependendo de combustíveis fósseis, como, por exemplo, carvão. 26% da nossa matriz energética é de carvão, 34% é petróleo. Quer dizer, petróleo e carvão geram mais de 50% dos processos de combustão do mundo, da produção de energia do mundo. Quer dizer, isso é absurdo. E outros componentes de combustíveis renováveis, 10%, hídrico 2%. Absurdo, com tantos rios, lagos, quedas que nós temos pelo mundo, só 2% ser usado de energia hídrica. Então a gente tem que tentar modificar esse tipo de estruturação. Gás natural, 21%. Isso vai acabar. Carvão, petróleo, gás. Então tome muito cuidado com isso. Isso é uma grande preocupação do século XXI, em buscar outras fontes de energia renovável que não sejam mais essas. Mas você vê 2007 e você ainda está tendo mais de 50% de fontes esgotáveis de energia. Solar, energia associada à radiação solar, que pode ser aproveitada na forma de calor coletado e a partir daí gerar energia elétrica e outros. Luminosa, está associada à radiação solar também, à luz, como de uma forma geral, e geralmente dissipa assim calor, é uma outra forma normal de energia. Hídrica, onde você tem associada a água armazenada em barragens, mas aí você precisa do gravitacional, do potencial para poder gerar energia. Energia de ondas ou maré, que ainda é muito pouco usada, porque depende muito da onda elevada ou de diferença de altura das marés, como já tínhamos falado ainda agora. E aí mais uma questãozinha basicamente de Enem. Segundo dados do balanço energético de 2008, vê que eu botei um gráfico de 2007, em 2008 ele mete uma questão em cima disso, e aí ele faz em 2011 essa questão, ele vai gerando, a hidrelétrica 80%, termoelétrica 19,9%, eólica, olha a vergonha, 0,1%, e assim por diante. E aí ele vem gerando para você a ideia, finalmente, entretanto, estudos indicam que as emissões de metano das hidrelétricas, porque são os efeitos colaterais, substâncias, produtos das transformações para gerar energia elétrica, podem ser comparadas às emissões de CO2 das termoelétricas. Então, nada é muito bom na natureza, né? Você acaba gerando energia com coprodutos, subprodutos, que acabam sendo lançados na atmosfera. E hoje a gente sabe que principalmente a questão do efeito estufa, a questão desses aquecimentos, são pela grande quantidade de gases, produtos dessas combustões, dessas transformações, que são jogados na atmosfera. Então, ele questiona aí, na verdade, como essa hidrelétrica é vista, né, em termos de impacto de fonte de energia e do crescimento do efeito estufa, a emissão de gases das hidrelétricas seriam considerados como uma fonte, evidentemente, que se toda fonte produtora de energia emite gases para a atmosfera, como coprodutos, ela é uma fonte poluidora. Então isso estava direto, era raciocínio direto de você pensar que se há emissão de gases por produção de energia, você vai ter poluição gerada por essa hidrelétrica. Então, nada aqui, energia limpa, minimizar efeito, claro que não, você está jogando gás na atmosfera. Eficaz de energia, até é eficaz, mas o percentual de oferta de benefícios verificados não são benefícios se você polui a atmosfera. Ainda mais com os problemas que nós temos hoje de efeito estufa. Não é limpa para afetar ou alterar o nível de gases, claro que não. Vai alterar. Poluidora seria realmente a melhor opção aí.
Eu até tô indo rápido demais, Mamute. Tem alguma coisa aí? Tô achando que o pessoal de casa tá muito apático. Tô achando que esse pessoal de casa tá participando pouco. E eu tô começando a ficar bolado. Nós só temos até agora o Renilson Teixeira falando: o professor Edson é realmente muito bom, didática clara, é bastante precisa, explica fácil. E você vai passar fácil com as aulas do Edson, porque o Edson é sinistro. Grande Renilson, só um segundo aqui, meu diretor me passou uma mensagem, mas eu não pude psicografá-la, vou olhar pro lado agora, segura aí. É para ir pro intervalo, diretor? É isso que você tá me falando? Então, você de casa, você menino, você menina, você que está acompanhando a gente aqui no ProEnem, aquele famigerado intervalo de 1 ou 2 minutinhos e daqui a pouco a gente volta. Mas se vocês não participarem, se vocês não mandarem suas dúvidas, seus comentários, suas opiniões sobre essa aula, eu vou ficar muito bolado porque a aula tá muito boa. Essa aula sobre energia está sensacional. Eu quero você aqui comigo comentando, botando suas dúvidas, suas impressões, mas daqui a 2 minutinhos a gente tá de volta, hein? Não sai daí. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Mas você está pronto. Você está pronto. Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu, aqui comigo no ProEnem vai tirar onda. Ei, colega, nem eu. Qual é o ônibus que eu pego aqui pra poder ir lá pro Flamengo? Por causa que tem uns amigos meus que vai andar de bicicleta lá no aterro. Parou! Some daqui! Galera, não dá pra escrever na redação Flamengo por causa que, né? Você até precisa conhecer a variante coloquial, mas você precisa dominar a norma padrão. E isso você só vai conseguir aqui comigo nas aulas de língua portuguesa do ProEnem. Conto com você! Hi guys, well, how are you doing? Now I'm your English teacher. My name is Marceli and choosing English you won't... Yo soy Carlón de Español, estoy acá para enseñarles el español. What are you doing here? ¿Qué cosa es esa de las personas hablar en que el español es más Get out of importante? my No class. es más Get out of my importante, classroom. el español es más importante. English is important, Voy a guys. enseñarles los artículos determinantes, los artículos indeterminantes, teach you verb tratamiento tenses, formal, false tratamiento informal. Chega, Carlão! Chega! Supuesto, sí. O que importa, meus queridos alunos, é que com o ProEnem a gente vai ajudar você a passar no vestibular. Com certeza a gente vai ensinar vocês a passarem no vestibular. Mas escolhe inglês, tá? Não, escolhe espanhol. Inglês, Carlão. Gente, vai. E aí, galera, vai fazer o Enem? Quer reforçar sua preparação?
Corra que ainda dá tempo. Venha conhecer o Intensivo ProEnem, que vai te auxiliar e te acompanhar diariamente numa rotina de estudos vencedora, para você atingir a sua meta. Nas próximas semanas, siga o nosso método de ensino, pois ele será fundamental o suficiente para o seu sucesso. No nosso curso, você terá mais de 200 horas em videoaulas, material didático para download e acompanhamento das aulas. Aqui você também terá um caderno semanal de exercícios com correção em vídeo e aula ao vivo de atualidades. Você ainda terá um ambiente individual de estudo, com aquele feedback para melhorar a sua performance. Além disso, 2 simulados corrigidos com o mesmo critério utilizado no Enem e ainda 4 redações corrigidas. Além de uma revisão na última semana do curso, ao vivo. E tudo isso você poderá acessar de qualquer dispositivo móvel ou desktop. E se você assinar agora, terá um super desconto. Tá esperando o quê? Assine já e fique muito bem preparado para o Enem. Ei, diretor, já cortou pra mim? Já cortou pra mim? Já cortou pra mim? Fala aí, pessoal de casa. Eu disse que a gente voltava e a gente voltou. A gente voltou para mais aquela metade especial da aula do Edson Cruz. Edson, diz pra gente o que tá faltando aí. Estamos falando muito das fontes de energia, gerando tudo isso daí. Vou só chamar a tua atenção aqui, porque o Enem também usa muito a química nesse sentido, na geração de energia elétrica, que você pode ser a partir de hidrelétricas, a partir de energia nuclear, mas também pode ser a partir do simplesmente reação de oxirredução de metais, que é o que gera as baterias portáteis, as pilhas e outros instrumentos, do qual hoje ligamos os laptops, os computadores, fazemos as máquinas funcionarem. E aqui é uma questão muito interessante, Mamute. Sabe aquela coisa de você ser o amigo, o herói, o metal de sacrifício? É aquele amigo que vai dar no lugar do outro. Que isso? Ou seja, você tem uma embarcação de aço, faz um navio de ferro, bota no mar. Provavelmente, se ele é feito de aço, ele vai, depois de um tempo, enferrujar. E se vai enferrujar, a corrosão vai fazer buracos no casco. Isso não é bom. Não bom, segundo o meu amigo Libório. Portanto, se não é bom, temos que evitar isso. Então, hoje, existem tintas que fazem a proteção catódica. E elas são tintas feitas com materiais já oxidados, para que o oxigênio bata, encontre o material oxidado e necessariamente não oxide o metal por baixo. É o Zarcão e outros que nós usamos. Hoje o seu carro só enferruja se alguém for lá e na safadeza arranhar teu carro. Senão, ele não vai ter ferrugem por causa da tinta protegida. Mas você pode fazer isso também, e é muito comum, usando metais de sacrifício. Ou seja, escolhendo um metal que oxide com mais facilidade que o elemento que você deve proteger. Ou seja, se dados potenciais de oxidação, alguém que tenha um potencial de oxidação maior do que o elemento que você quer proteger. Ou se dados potenciais de redução, alguém que tenha um potencial de redução menor do que o elemento a ser protegido. E dessa forma, por exemplo, no caso do embarcação de ferro, de um transatlântico, de 10 em 10 metros, você bota uma placa de zinco e o zinco vai levar aqueles meses corroendo, mantendo o ferro reduzido. E, portanto, você evita a corrosão do transatlântico. Da mesma maneira, se você tem as latinhas de alumínio e você não quer que haja oxidação do metal alumínio, e aí é que está a importância, Mamute, dos anéis da latinha. Os anéis da latinha são feitos de magnésio. Eu não sabia dessa história, não. Sim, e por isso o anel é importantíssimo na latinha. Porque se tiver que oxidar, oxida o anel e não a latinha. Então o seu anel vai para o beleléu. Mas a latinha fica intacta, rapaz. Olha que beleza. O poder do anel... Perdeu o anel em prol da latinha. Exatamente. E aí a oxidação é no anel, não é na latinha, mantendo incólume o refrigerante, a bebida dentro da latinha. Aí sim. E as pessoas retiram o anel achando que vão trocar por milhares de prêmios ou aparelhos e tudo mais. Na verdade, Promoção. O anel é o mais importante para que você possa reciclar o alumínio sem que ele tenha oxidado. E as pessoas não percebem isso na latinha. Então a questão vai trabalhar com isso, mostrando a você que é essa a importância do anel. Então ele pega e diz a você o seguinte: se você quer proteger um material feito de alumínio, seja uma embarcação, como já caiu a questão do Amir Klink, do velejador, que tem um barco à base de alumínio, seja da latinha de alumínio, o que você deve fazer?
escolher um elemento da lista oferecida cujo potencial de oxidação seja maior que o potencial de oxidação do alumínio ou o potencial de redução seja menor que o de redução do alumínio. Como ele te deu uma lista de potenciais de redução, só vai proteger o alumínio de processo de oxidação aqueles que têm um potencial de redução, no caso aqui, menor que o do alumínio. Então, o magnésio, o potássio e o lítio. O texto já falava do magnésio. Então, além do magnésio, só protegerá o alumínio do processo de oxidação o potássio e o lítio. Então, uma vez que eu tenha descoberto isso, eu vou marcar a opção que realmente fale sobre a questão do lítio e do potássio, porque são os únicos que têm potencial de redução menores do que o potencial do alumínio, além do magnésio. Então é muito interessante, porque a oxirredução é também produtora de energia, já as pilhas, como nós temos aí. E aí ele meteu uma dessa, eu aproveitei, porque estamos falando de energia, produção de eletricidade, e a pilha é uma produção de eletricidade, por que não falar de proteção catódica, que é muito interessante aqui no jogo. Viu, Mamute? Você não sabia que o anel era o mais importante. Realmente. Então proteja o anel para que não sofra oxidação e com isso corrosão. Né? Outra questão interessante de energia foi essa de 2010, que ele deu uma imagem de áreas termais, geysers. E por que esses geysers são gerados? Porque alguma coisa lá dentro necessariamente está quente, o bastante para aquecer a água e gerar esse vapor sob pressão. Então, quando você observa isso, não pode nunca pensar em sol. Queima de carvão no subsolo, abaixo do solo, não vai ter como fazer isso. Ou seja, a única origem, basicamente, desse calor todo é que sob a crosta tem magma. Então, qualquer opção que tivesse o magma seria necessariamente a sua opção resposta. Então, é muito interessante que cada ano o Enem pega uma questão interpretativa envolvendo formas de energia. Então, aqui, a do magma seria a sua opção lógica para que você gerasse o aquecimento dessas águas sob pressão em lençol subterrâneo e ela chegasse à superfície superaquecida, gerando para a gente o calor necessário para que aproveitemos esse calor e a partir dele possamos, entre outros, gerar eletricidade. Legal lembrar que os lugares normalmente onde tem geysers, risers, o que você preferir, o nome que você preferir falar, são lugares de atividade vulcânica. Por exemplo, a Islândia é um lugar de atividade vulcânica fortíssima e que é amplamente conhecido pelos geysers. O Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, que é um lugar de atividade vulcânica antiga, também é bastante conhecido pelos geysers. E, mestre, nós temos uma pergunta aqui da Letícia Estelita. Antes da pergunta dela, eu tenho uma pergunta para falar uma coisa importante para você. Lá vem. Sinto que o nosso estúdio hoje está em clima de montanha. Clima de montanha. Vesúvio. Vesúvio. Esse ar não funcionando ontem ele tava tenso. Essa piadinha foi boa. Ontem eu derreti, rapaz. Ontem a gente tava ali, Pompeia. A Letícia Estelita tá sempre com a gente. Obrigado, Letícia, mandando uma mensagem. Mestre, o senhor pode explicar como funciona uma termoelétrica? E aí, vai agarrar essa pergunta aí, Edson? Vai responder? A gente não estava raciocinando especificamente dos tipos de energia. Mas a termoelétrica, ela aproveita a energia gerada, geralmente de biocombustíveis e tudo mais, para gerar a partir disso a calor. Toda a termoelétrica parte do processo de calor e o calor que é produzido movimenta turbinas para gerar a partir dessa movimentação de turbinas eletricidade. Então, geralmente a termoelétrica ela funciona com base na geração de calor a partir de um combustível, a partir da movimentação de algo, e com esse calor você gera eletricidade. Diferente da hidroelétrica, que usa o movimento da água para movimentar turbinas e fazer com que a turbina gere a eletricidade. Então são movimentos da própria palavra, eu não vou me ater muito à profundidade com isso, é mais a área física, mas a termoelétrica é uma geração de calor e a partir do calor eletricidade. A hidroelétrica, a partir da água, geração de eletricidade.
Show de ela bola. pode pegar no Google, algum lugar, escrever, ele mostra inclusive esquemas muito interessantes, detalhados de tudo isso daí. Mas eu não acredito que necessariamente o Enem vai aprofundar nessa área específica. Ele trabalha mais a ideologia da produção de energia, renovável, não renovável, uma análise de se é boa, se não é, se é poluente, se não é. É muito mais essa linha de conduta. Show de bola, mestre. Mas uma linha geral é essa. Vamos adiante. Bom, dentre formas de energia, a térmica é uma das que a gente usa muito, a química, gerando a partir de química, de transformações químicas, como a própria reação de oxirredução gerando eletricidade. E aí, essa questão muito interessante, Mamute, você pegar as provas do Enem de 2010 até 2014, em todos os anos ele meteu uma questão de combustíveis. Num dos anos ele pegava, a partir de uma mesma quantidade de combustível, qual lançaria mais CO2 na atmosfera. No ano seguinte ele pegou, para uma mesma quantidade de energia produzida, qual das substâncias geraria mais CO2. Ou qual, no outro ano, para uma mesma quantidade de CO2 lançada na atmosfera, qual o combustível que gastaria a maior massa. Então ele mexe com 5 combustíveis em geral diferentes, e quer que você faça uma análise. Essa questão é clássica de Enem e eu acredito que esse ano tem a outra lá te esperando, no mesmo modelito. O que ele fez aqui? Ele escolheu 5 substâncias. As 5 substâncias, ele disse para você que quando queimam, para 1 mol de queima da substância, essa é a quantidade de energia que as substâncias produzem. Aí ele perguntou assim, qual desses combustíveis, quando queimado completamente, libera a maior quantidade de CO2 no ambiente, por uma mesma quantidade de energia produzida. Qual é a função do meu raciocínio? Ponto 1, isso adianta muito para você. O número de carbonos que o combustível tem é a quantidade em mols de CO2 que ele produz. Quando o benzeno queima, se o benzeno tem 6 carbonos, ele vai gerar 6 mols de CO2. Se o etanol queimar, para cada mol de etanol, eu vou ter 2 mols de carbono. Legal! Então eu posso associar o número de mols de carbono, pela queima de 1 mol, com essa quantidade de energia. Então eu vou pegar uma quantidade padrão. É a mesma quantidade de energia? 5.000 kJ. Então vejamos. Benzeno. Se o benzeno tem 6 carbonos, cada mol de benzeno gera 6 mols de CO2. E ele produz 3.268. Então, se eu queimar para produzir 5.000 kJ, quantos mols de CO2 eu lanço na atmosfera? 9,17. Se cada mol de etanol gera 2 mols de CO2, ele gera 1.368. Então, para 5.000, ele vai gerar 7,3 mols. Glicose. Cada mol de glicose gera 6 mols de CO2. E isso gera 2.808 kJ. Então, se produzir 5.000, eu vou gastar tanto, 10,6. Cada mol de metano gera 1 mol de CO2 e gera 890 kJ. Então, se eu queimar 5.000, vou ter tanto de CO2, 5,61. 8 mols de octano geram 5.471 kJ. Para produzir 5.000, eu vou gastar tanto. Observa que ele perguntou para uma mesma quantidade de energia. Eu chutei 5.000. Podia ter sido 10.000, 15.000. Quanto de CO2 você vai produzir? E quem produz mais CO2 é a glicose. Então, amiguinho, quando você queima carboidrato, a glicose que você queima é a que gera a maior quantidade de CO2 por uma mesma quantidade de energia. Logo, a letra C é a resposta. Mas, Mamute, é interessante essa questão que todos os últimos 4 ou 5 anos você tem uma questão em cada prova sobre isso. Eu estou aqui aprendendo porque eu sempre tive dificuldade com esse tipo de questão. Você olha, agora, você o grande pensa... macete para o nosso aluno é importante. Não importa o combustível que ele te dê. O número de carbonos que esse combustível te dê
é o número de CO2 que você produz em termos de mols. Combustível tem 16 carbonos, então cada mol dele gera 16 CO2. O combustível tem 4 carbonos, ele gera 4 mols de CO2. Então você pode, por exemplo, prever, se a pergunta fosse de um outro ano, para um mol de um combustível qualquer, qual deles produz mais CO2? Aquele que tiver mais carbonos. Então aqui seria o octano, porque cada mol de uma substância dessa, ele vai gerar 8 mols de CO2. Num outro ano foi essa a pergunta. Então ele modifica a pergunta para ver se você está atento a trabalhar com a ideia do combustível. E como aquele combustível é transformado em termos de queima na natureza. E é sempre ligado ao número de gases que você produz. O CO2 é a alta do jogo. Hoje a nossa grande preocupação é uma diminuição de gás carbônico, de metano da atmosfera. Então, procurar combustíveis que geram menos CO2 é uma grande busca. Por isso as energias renováveis são mais puxadas, mais cobiçadas hoje que qualquer outra forma, desde que os governos investam para isso, né? Esse detalhe é bastante importante. Então, algumas energias renováveis causam um impacto maior ou menor no ambiente. Solar é uma energia, a princípio, vinda de forma limpa. Mas quando você instala, por exemplo, uma central fotovoltaica, você altera a paisagem existente e, algumas vezes, o equilíbrio natural. A eólica é limpa, mas os movimentos daquelas ventoinhas que giram para você poder pegar o movimento e gerar a energia, se você botar, por exemplo, no caminho das aves migratórias, você vai matar todas. Porque necessariamente elas não sabem desviar daquilo, não sabiam que tinha aquilo no caminho. Então você pode levar à morte de muitas delas. E altera a paisagem. Mas é interessantíssimo em termos de energia limpa e melhor para a gente utilizar. Hidráulica, outra energia limpa. Mas a energia hidráulica depende de centrais hidrelétricas, barragens. E a barragem Mamute é uma coisa fantasticamente complicada para a natureza. Porque para você fazer a barragem, você vai ter que inundar uma certa área. Quando você inunda, aumenta a área aquosa daquela região, aumenta a vaporização, muda a umidificação do ambiente, regiões secas podem se tornar úmidas, maior umidade, clima úmido não é tão bom, muitas espécies são eliminadas pela inundação da barragem e assim por diante. Então você tem muitos problemas para serem analisados. Alguns rios desses eram fontes de desova de espécies como peixes. Ou seja, os impactos ambientais têm que ser relevados também. Com certeza, e a gente sempre engana na tentativa de minimizar o que não é minimizado, que na verdade se perde muito. Não se sabe hoje quantas espécies se perderam, quantos tipos de peixes se extinguiram por uma questão de você eliminar de certas regiões aquela água livre e botar uma barragem. Peixe não sobe barragem, né? Pensando nisso, uma questãozinha de física, não é química, mas ele fala uma coisa bem clara, e aí onde eu falei no início do nosso trabalho de hoje, a interpretação como causa importante da prova. Olha como é que ele bota a brincadeira. Tem brinquedo de todo tipo, mas entre eles há uns carrinhos movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida, olha lá, o movimento da mola sendo comprimido, quando você solta, ela volta à posição inicial. Então você tem um movimento de puxa e estica nessa brincadeira aqui. O que ele está dizendo para mim? Que eu estou gerando energia a partir do movimento de esticar ou de comprimir e voltar à posição inicial. Então o que eu estou fazendo? Um dínamo? Um freio? Um motor a combustão? Uma usina hidrelétrica? Ou isso é semelhante a uma tiradeira? Que você puxa o elástico, bota a pedra e solta para ele voltar à posição inicial. Então, por analogia, a única coisa que se parece com a mola no sentido de comprimir e ela voltar à posição inicial é a tiradeira. Então você mata por uma analogia, pois é a mesma forma que foi gerada no enunciado com a mola. E aí, Mamute? Eu tenho para te dizer aqui que o pessoal nos comentários está fazendo a minha caveira e eu estou bastante chateado. Que entendeu? Isso, Mamute? Fernando Vasconcelos, que eu considerava meu amigo, vira e pergunta: Edson, então o Mamute tem muito a oferecer para o planeta? Me refiro ao CO2, no caso. Ele está dizendo que se tacar fogo em mim,
vai ter combustível para muita gente, porque eu devo ter bastante carbono. Olha que grande amigo que eu tenho. Não, ele pode ter pensado diferente. Que você grande ser um amigo cara que eu tenho. grande, você funga mais e no seu processo de respiração você está liberando mais CO2 para a atmosfera. Ah, tá certíssimo. Olha que coisa horrível. Certíssimo. No mínimo diz que seu nariz é grande. Isso Ou tromba. Ou tromba, se Não vou melhor nem falar preferir. da tromba porque o horário não permite. O Renilson tá falando com a gente de novo aqui. Aquela questão, vamos voltar rapidinho, se possível for, voltar rapidinho àquela última questão que a gente fez sobre os mols, que cada mol de carbono, etc., vai dar o CO2. Ele falou o seguinte: a resolução dessa questão é extensa e nós temos em média 3 minutos por questão. Existe alguma outra maneira mais eficaz de fazer essa questão? Não. Ah, rapaz. O problema é o seguinte, ele tem que estar ciente que tem questão que você resolve muito mais rápido, como essa da mola. Nessa questão, tu não gasta 1 minuto para pensar nela. Você ganhou 2 para gastar 5 na outra. Uma prova não é feita só de questões longas, mas existem questões que, infelizmente, são mais longas. Ele vai gastar mais de 3 minutos. O que vai compensar isso são as questões que são mais diretas. Então saiba administrar o seu tempo de aquilo ali eu não tenho como fugir. Nessa pergunta desse ano não tinha. Nas dos outros anos, como eu falei com você, aquela questão do número de carbonos, para um mol de combustível, o octano é de cara, não tinha que fazer cálculo nenhum. Tem ano que ele bota a questão de forma que ela fique rápida. Tem ano que ele bota a questão que ela vai dar trabalho. A desse ano que eu escolhi era mais trabalhosa. Mas o ano anterior e o posterior, esse modelo de questão que também caiu, era muito mais direta. No ano anterior foi essa de queimar um mol de cada combustível, qual deles produziria a maior quantidade de CO2 na natureza. Ela só viu o número de carbonos. Acabou a questão. Então é uma questão que de 3 ele gastou 1. Aí ele ganhou daquele ano para fazer outras. Infelizmente é assim que funciona o vestibular. Show de bola. Tá? Vamos adiante. Essa é muito interessante. Mamute, você sabe que quando a gente vai fazer pão, né? A gente bota o fermento na massa, que é a base de levedura, e deixa a massa descansar, para ver a massa crescer. Então você deixa o negócio descansar para ver crescer. Mas, se você fosse fazer um bolo, você bota o fermento no bolo. Mas você não deixa descansar. Você bota direto no forno. Para quando o negócio ficar quentinho, crescer. Tá certo. Qual é a diferença? Fermento do Descansar para ver crescer ou botar no fogo para ver crescer? Fermento do bolo é químico, fermento do pão é biológico. Muito bem, e qual é a diferença? Fermento biológico é um bichinho, no caso. Isso, as leveduras. No caso, dizer que é um bichinho vai ter tanto biólogo me batendo, cara. Jesus. Mas aqui é químico, ele aceita. Então, o fermento, a levedura, entendeu? Que ela vai agir ao longo de um tempo produzindo CO2. Justamente. E como é que você sabe que a massa do pão ou da pizza está pronta para botar no forno? Aí você pega um pouquinho da massa, química também é cozinha. Vambora, porque eu manjo muito pouco e joga fazer num pão. copo com água. Se ela afundar, ainda não está pronta. Se ela flutuar, está pronta. Por quê? Porque aí ela já está cheia de gás e aí fica mais leve que a água. Olha que beleza. Tá certo. Olha o conceito de densidade sendo trabalhado e já tivemos questões do Enem sobre isso. Então fique Agora, esperto aí. E o bolo vai crescer como no forno? Porque o fermento químico é a base de bicarbonato e carbonato. E essas substâncias a quente vão reagir decompondo-se e formando CO2. E o bolo assa de fora para dentro ou de dentro para fora? Caraca, peraí. De fora para dentro. Muito bem. Então primeiro faz a casca. Como ela endurece de fora, o gás, quando é produzido lá dentro, cria pressão e levanta a tampa. Por isso o bolo cresce. Aí você sente o negócio crescendo. Reparou? Certo. Por que cresce? Tá certo. Isso. Cara, e aí que é cozinha, hein? Ele vai brincar mais leve que isso, é claro. Eu puxei para poder puxar outros assuntos que eu acho importante falar de densidade, falar da questão da formação do CO2 e todo fermento, seja ele via biológico ou via químico, vai gerar CO2, como eu tentei mostrar na ilustração, para que facilite para você aqui que quando ele vai botar aqui para você a fermentação, vai usar as leveduras, como está aqui próximo, no fermento biológico, o crescimento da massa é porque essa levedura vai produzir CO2. E essa liberação de CO2 é que faz com que você tenha o crescimento da massa no fermento biológico e no bolo na hora de ir para o forno. Os dois produzem CO2.
só que um você deixa descansar para dar tempo da levedura fazer o CO2 e aerar a massa, e no outro você só vai conseguir o CO2 por aquecimento no forno, ok? Mas em ambos, a liberação de gás carbônico é o objetivo do processo de uso do fermento. Legal? Aprendemos já sobre o crescimento do bolo. Você já está vendo o negócio crescer melhor, tá vendo, Mamute? Tô vendo, tá certo. Bom, em cima de ainda impactos ambientais, a energia da biomassa é feita geralmente por combustão. Então você vai ter vários gases sendo produzidos a partir daí, principalmente CO2 e algumas vezes metano, né? A geotérmica, a libertação de vapor para alta pressão pode provocar poluição sonora e libertação de calor, altera o ecossistema ao redor, mas não produz substratos poluentes para a atmosfera. É mais uma questão sonora da região por causa do barulho e a umidade que você pode ter, aumentando a umidade da região. A nuclear, sim, altamente poluente, altamente perigosa, a fissão tem que ser sob controle e a quantidade de lixo atômico que você tem em substratos é muito grande. Combustíveis fósseis, nem pensar, achar que não é poluente. Nível de combustíveis, nível de gases que se produz, a queima esgota suas reservas e estraga quase tudo. Bom, agora algumas questões que caíram no Enem ao longo desses anos, em termos dessa parte do assunto. Eu podia decompor a água se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembra o prazer extraordinário que sentiu ao decompor um pouco de água. Outra vez ele vai usar a eletroquímica, usar o processo de pilha para gerar energia. E aí ele pergunta a você, atuando já mais rapidamente, a eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca, no entanto podia ser o suficiente para desfazer um composto químico, a água. Muito bem. Então ele fala de um fragmento de um romance e ele pergunta o seguinte para você. Dos elementos que compõem a água são fragmentados pelo processo de eletricidade, de eletrólise, e ele quer saber qual desses processos que ele cita é apresentado pelo mesmo princípio industrialmente. Então vamos lá? A separação dos elementos da água é feita por eletrólise. Você usa a energia elétrica gerada pela pilha para decompor a água nos seus componentes primários, hidrogênio e oxigênio. E aí, um único das opções que ele me deu foi a eletrólise, já que ele queria isso, e é a do alumínio. Porque a eletrólise do alumínio me leva, a partir da bauxita, à formação de alumínio e oxigênio. Por que eu optei por essa? Porque, Mamute, ouro vem de pepitas. Então você não faz eletrólise para obter ouro, você já extrai da natureza. Calcário vem das rochas direto, não tem reação química. Então, 2 das opções eliminadas. Ferro vem em alto forno. Você precisa na siderurgia gerar o ferro a partir da hematita. Amônia é produzida a partir de nitrogênio. É uma reação de síntese, nitrogênio mais hidrogênio gerando amônia. Então, em todas as outras opções, 2 não tinham forma de obter porque já eram obtidas naturalmente e as outras por processos que não levam nem usam eletricidade. Então, interessante é o uso da eletricidade como forma de energia para gerar o objeto que você quer no final. Então, são as formas do Enem cobrar energia. E ele vai no conteúdo, volta, mexe e está envolvendo energia na prova. E o que eu acho mais maneiro é que essa questão da eletrólise do alumínio é que uma indústria dessa gasta a energia elétrica de uma cidade para funcionar. Normalmente essas indústrias são em lugares bastante afastados da cidade e elas têm um consumo de energia elétrica. Por isso não, a eletrólise de Arraial do Cabo vai pegar da água do mar, que é gratuita em Arraial do Cabo, a eletrólise subsidiada pelo governo, eles não pagam, produzem uma série de substâncias químicas, matérias-primas importantíssimas, vendem caríssimo para as outras indústrias, então eles faturam horrores sem ter gastos. Viva Olha que maravilha! E eles têm uma praia inteira em Arraial do Cabo. Olha Viva Arraial do Cabo, não vou nem falar mais nada, vamos mais uma questão. Então é só para mostrar para você que o problema do efeito estufa, criado principalmente por uma grande campanha publicitária das companhias de aviação em cima do CFC, que é graças ao CFC que você ia para a atmosfera para destruir a camada de ozônio, e não só a camada de ozônio, mas você destruía também outras estruturas.
os combustíveis fósseis por queima jogam CO2, metano para a atmosfera, isso vai criando uma camada junto com os poluentes, aquecendo o planeta, e os aviões também geram sua contribuição por queima na atmosfera. Por outro lado, as indústrias, em sua maioria, geram óxidos ácidos de enxofre e nitrogênio, nitrogênio pela queima com o uso do ar, enxofre pelas impurezas de carvão, principalmente mineral e vegetal, gerando substâncias ácidas que na atmosfera vão formando ácidos que caem com a água, gerando chuva ácidas com pHs inferiores a 5,5. Então são os dois principais problemas que você tem como impacto ambiental do uso da energia. Sendo assim, observa as questõezinhas que eu selecionei para você. Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que contribui tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. Clássico de Enem. De que maneira as produções agrícolas podem minimizar o agravamento do efeito estufa? Uma vez que você planta, você aumenta a quantidade vegetal de matéria orgânica no solo. Essa matéria orgânica faz fotossíntese para produzir sua matéria de respiração. Então, se ela consome CO2 por parte da fotossíntese, ela diminui a quantidade de CO2 da atmosfera. Se ela diminui um dos gases, ela é benéfica. Então, opção C é a melhor resposta. Uma outra, falando agora da questão do efeito estufa e da camada de ozônio. O CFC foi sempre o culpado de você derrubar e acabar com o ozônio, gerando oxigênio e eliminando o ozônio que filtra a radiação ultravioleta. Então o Enem manda uma questão em cima do CFC. Então o que acontece? Se o CFC é o grande culpado, qual é o processo que a gente deve fazer? Eliminar o CFC da atmosfera. Então trocar as gases, como gás propelente dos aerosóis, o CFC, usando outras substâncias. Então uma questão interpretativa. Se o CFC dos aerosóis faz mal à atmosfera, retira-se o CFC. Foi a grande campanha na Eco 92 no Rio de Janeiro, a batalha contra o CFC e as leis que foram geradas para eliminar ou minimizar o uso do CFC em aerosóis. Então, com certeza, substituir o CFC para que você possa usar propelentes que não reagissem com ozônio. Então você observa que hoje o vestibular, ele trabalha muito toda essa linha de conduta dos problemas poluentes, das questões energéticas, dentro da possibilidade de jogo. Aí é interessante falar, eu vou fazer só uma areazinha rápida para fechar. Todo vegetal faz fotossíntese e todo vegetal respira. Quando ele respira, ele pega o material orgânico, botei de uma forma geral a glicose, com oxigênio, consome isso para gerar água, CO2, que vai para a atmosfera. Mas, ao mesmo tempo, quando ele faz fotossíntese, ele pega a água, CO2 e os nutrientes e calor e transforma em material orgânico para ele viver. Então, toda a floresta tenta, quando muito nova, ter um desequilíbrio. Gastar mais oxigênio para poder crescer, consome oxigênio, mas, ao mesmo tempo, CO2 em menor quantidade. Quando a floresta fica grande e madura, há um equilíbrio químico se estabelecendo entre a quantidade de CO2 que você consome para produção de matéria orgânica e a de matéria orgânica que consome oxigênio para a produção de CO2. Nisso nasce uma questão. Observa que ele fala dessa questão do equilíbrio entre a quantidade de O2 e CO2 na floresta, por conta dos processos de fotossíntese e de respiração. Olha que questão de biologia que dá uma química fantástica. Porque quando você vê isso, você imagina uma floresta madura, o equilíbrio químico ocorrendo entre O2 e CO2 convivendo. Mas aí ele fala assim para você, a árvore caiu e morreu. Quando a árvore cai, há um desequilíbrio. Por que, Mamute? Ih, rapaz, eu não vou ser a pessoa indicada para responder essa não, que eu estava olhando os comentários aqui. Porque se você tem um equilíbrio entre o processo de respiração e de fotossíntese, na fotossíntese você consome CO2 por meio de calor, gerando combustível, e na respiração combustível com oxigênio, gerando CO2 e água, aqui é o consumo de CO2, aqui é o consumo de O2. Então o equilíbrio é que você faz com que essas quantidades se estabeleçam em equilíbrio. O que acontece quando a árvore morre? Ela sofre
decomposição. E quando ela sofre decomposição, a decomposição é aeróbia. Então ela vai consumir oxigênio. Então, além do processo de respiração das outras árvores que continua consumindo oxigênio, naquela área dos vegetais mortos, há uma maior concentração de CO2, uma menor concentração de oxigênio, porque eles consumiram o oxigênio. Então, a quantidade de oxigênio em volta do vegetal morto diminui, por causa do consumo por conta da decomposição. Só por isso. Olha que questão interessante. Você tem estabelecido um equilíbrio químico, e você desequilibra porque naquele momento, na área do morto, há uma decomposição e você gasta oxigênio na decomposição. Então o consumo de oxigênio fica maior que o de CO2. O desequilíbrio ocorre por isso. A letra A é a melhor resposta. Show de bola, mestre. Deixa eu consultar meu diretor aqui. Rola tempinho para mais uma, diretor? Mais uma. Rola tempinho? Então vamos para mais uma aí, ligeiramente. Nos ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água é um dos mais importantes, onde a gente tem evaporação, precipitação, transporte para o continente, daí a época de chuva dos países, e a gente está sofrendo muito isso, sem ter época de chuvas no interior para encher rios e lagos, e a gente restaurar, por exemplo, no uso de hidrelétricas, a formação de energia elétrica. Mas o ciclo da água é um dos ciclos que mais ajuda nessa transposição de vapor e água. Sendo assim, Mamute, eu botei o desenhozinho para você aqui, em homenagem ao Mamutinho e você. Eu imagino o Mamutinho, o coelho, e você a jaguatirica. E aí, diabos, eu sou a jaguatirica. Porque a jaguatirica, como consumidor secundário, está sempre maldosa pensando em comer o coelhinho. Aí. E é o consumidor primário. Olha que coisa horrível. Olha que eu sou obrigado a vir nesse estúdio, cara. Mas é só para mostrar os ciclos, porque o que eu quero aproveitar dos ciclos são as questões. E aí você vai conhecer Nagura. Nagura. Está no vôlei das folhas. Está no chão da floresta. Nagura está nas formigas, nas aranhas, nos escorpiões. Nagura está na minhoca. Quem é Nagura? Ótima pergunta. Não vai dizer que você não vai me dizer. Se está nas folhas, Nagura tem que ser a base do carboidrato. Show. Se está nos todos os seres vivos, minhoca e escorpião, Nagura tem que ser um elemento básico da composição de todos os seres vivos. Nagura é carbono? Isso, Nagura é carbono. Por analogia, Nagura só pode ser o carbono. Foi de onde veio. Agora sim. Questãozinha de Enem, muito boa, muito e rápida. Show de bola. Respondendo a nossa harmônica do tempo, esse tipo de questão é rápida. Então você ganha aqui tempo para fazer outras que são mais longas. Mais umazinha, essa foi comprometida, essa aí é meio capiciosa, né? Lá vem. A da vaquinha. Né? Eles botam a culpa da vaquinha no aquecimento global. As vaquinhas que não tem nada a ver e estão no pasto comendo capim é que são culpadas do aquecimento global. Por que, Mamute, as vaquinhas e não o mamute é o culpado do aquecimento global? Bom, vamos começar por aí, olha só. Vamos bater aqui as duas dispersões de metano para ver quem é que dispersa mais metano nessa brincadeira. Eu acho que as vacas ganham porque eles são ruminantes. Entendeu? Os bichos têm 4 estômagos, olha só, cara. O mais importante foi o que você falou. Não importava muito aqui a questão da culpa ou não das vaquinhas. Importava o que você acabou de falar. Qual é o grande problema da culpabilidade do aquecimento global? O aumento de CO2, o aumento de metano, principalmente na atmosfera. Então, SO2 é causador de chuva ácida. Óxido nitroso, mais importante para a chuva ácida. Clorofluorcarbono, efeito do camada de ozônio. Óxido nitroso fora. Então o metano era na linha direta da resposta a melhor opção para você, porque ele é, das opções de substâncias que eu tenho, quimicamente falando, aquele que necessariamente estaria ligado à composição do aquecimento global por questão do efeito estufa. Mais uma de efeito estufa do processo. E alguns dizem que é por causa das fezes das vaquinhas e dos
da erequitação de gases que as vaquinhas têm por trás. Erequitação. E eliminaria muito metano, né? Erequitação é um nome bonito para falar quando vaza por baixo e por cima também. Só que por cima tem outro nome chamado arroto. Por baixo tem um nome mais chulo, né? Vamos evitá-lo para fechar essa aula com uma classe elevada. Erequitação ficou classudo, rapaz. Ficou classudo. E paramos por aqui, esperando que tenhamos contribuído para te mostrar como a energia é cobrada, como você vê a questão da energia, como alternativo ou não, como produtos dessa energia. Espero que tenha contribuído para que você busque mais questões e veja esse ciclo de energia como algo importante da prova. E eu tenho a certeza que nós do ProEnem estamos contribuindo para o teu sucesso, porque eu acho e tenho quase absoluta certeza que você encontrará questões desse tipo na prova desse ano de novo. Porque é a cara do Enem e é uma forma de trabalhar de forma, às vezes, mais interpretativa e às vezes mais cheia de conteúdo, ou questão da energia. Isso para um Brasil como o nosso, que está sempre precisando de energia, estamos com problema de água em São Paulo, problema de produção de energia em várias regiões, é fundamental para você lembrar e cobrar no Enem. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a você de casa também que nos acompanhou até agora. Eu espero vocês aqui amanhã e, mais do que isso, eu espero que a aula de hoje tenha sido de bom proveito a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência de todos. Espero vocês aqui amanhã às 7h30 da noite para mais uma aulinha ao vivo no ProEnem. Então, pessoal, muito obrigado. Até amanhã. Beijo nas crianças. Já foi, né? Já no ar, depois eles olham isso.